da melhor maneira possível. E é nesse ponto que a história do Bob Lazar começa a ficar mais estranha ainda. Primeiro que o jornalista não conseguiu encontrar os registros de nascimento do Lazar. Era como se o cientista nunca tivesse nascido, ou como se alguém tivesse apagado esses registros. Depois, George Knapp também não encontrou nenhuma referência, nem no MIT, nem no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Era como se o Lazar nunca tivesse cursado essas faculdades. Ou, de novo, como se alguém tivesse apagado esses registros. A George Knapp foi checar, então, se o Bob Lazar tinha mesmo trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos. Essa é uma instalação gigantesca do Departamento de Energia dos Estados Unidos, com mais de 10 mil funcionários. E nenhum deles tinha o nome de Robert Scott Lazar. Era como se o Lazar nunca tivesse trabalhado ali. Era como se todos os antecedentes de Lazar fossem falsos. Era um charlatão, então? Não. Lazar e o Knapp foram pessoalmente até o Laboratório Nacional de Los Alamos e os seguranças de lá deixaram o Lazar entrar normalmente. Eles conheciam o Lazar. Eles nem pediram credencial nem nada. Lazar e Knapp passearam pelos corredores de Los Alamos e vários profissionais que trabalhavam lá acenaram e cumprimentaram Lazar como se já conhecesse de longa data ele. Mesmo assim, estranhamente, não havia Lazar nenhum nos registros de contratos. Knapp também encontrou uma publicação de um jornal local apontando Bob Lazar como um profissional do Laboratório Nacional de Los Alamos. A edição de julho de 1982 do jornal Los Alamos Monitor trazia até mesmo uma foto do Bob Lazar ao lado do projeto de um carro-foguete. Não tinha a menor dúvida, era ele, ok? Bob Lazar era real. Bob Lazar tinha trabalhado em Los Alamos. O jornal ainda chamava ele de físico, Como podia? Eu tô insistindo nessas evidências porque vários artigos na internet tentam apontar o Bob Lazar como mentiroso. Esses artigos sustentam que ele mentiu sobre a carreira dele, mentiu sobre a formação dele e teria até mesmo conexão com crimes. A partir daí a conclusão seria de que tudo que ele falou sobre a Área 51 também seria uma mentira ou um golpe. Existem muitos elementos que apontam para a hipótese de tudo ser uma grande mentira. Mas esses também são elementos que poderiam ser explicados por uma grande operação de acobertamento. E é curioso que o registro de nascimento do Bob Lazar tenha sumido, Mas os registros escolares não. Como é que pode isso? Esses registros escolares mostram que o Bob Lazar não estava na lista dos alunos mais inteligentes, por exemplo. Então é garantido que as notas dele, do Lazar, não teriam aberto as portas do MIT ou do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ao mesmo tempo, foram preservados registros de uma espécie de faculdade comunitária que o Lazar teria cursado no mesmo período que ele afirma ter cursado o MIT. O governo dos Estados Unidos forjou esses registros para abafar as atividades secretas na Área 51 para desacreditar um único informante? Pode parecer que sim, Ainda assim, Bob Lazar nunca conseguiu citar o nome de um único professor colega de turma que ele teria conhecido durante o período dele nas universidades que ele diz que cursou. É muito estranho, cara. Tudo isso é muito estranho. Não existem testemunhas desse período. E agora? Lazar mentiu sobre a graduação dele? Mas Peter, e o lance do laboratório de Los Alamos? Isso não prova também que os registros foram manipulados? É uma boa pergunta. Porque por um lado não existem registros que o Lazar trabalhou como físico em Los Alamos. Do outro lado, George Knapp viu Bob Lazar sendo reconhecido por vários testemunhos lá dentro. Ainda tem um lance do jornal, com a foto dele. O jornal de 7 anos antes. E agora? O governo apagou esses registros? Existem duas explicações igualmente plausíveis para isso. Vamos lá. A primeira explicação é que Bob Lazar teria trabalhado como técnico terceirizado, sem formação em física. Uma vez que ele era funcionário de uma prestadora de serviços, o Laboratório Nacional de Los Alamos em si não teria registro dele. Sobre a matéria no jornal, o autor da reportagem admitiu depois que ele não checou se o Bob Lazar era mesmo físico. Ele só publicou o que o próprio Lazar afirmou na época, Então é um terreno bem nebuloso. É muito difícil bater um martelo para um lado ou para o outro. As duas versões fazem muito sentido, as duas versões têm furos. Mas, e os crimes? Bom, se você achava que a história do Bob Lazar não podia ficar mais bizarra, ela fica bem mais bizarra. Em 1990, Bob Lazar foi preso por cumplicidade numa rede de prostituição. Uepa, cara, como assim, galera? Do nada. Exatamente um ano depois das entrevistas, surge um lance desses? Parece um negócio armado, não parece que armaram pra ele, não parece? Bom, essa acusação foi reduzida para aliciamento, que também é um crime grave, mas com pena mais leve. Aliciamento o que é? Você convencer alguém a fazer algo errado. Bom, Bob Lazar estava convencendo o moço a seguir a profissão de dama da noite? Era isso? Bom, o próprio Lazar se declarou culpado por aliciamento. A impressão que fica é de que aconteceu algum tipo de acordo, sabe? É a impressão que fica. Bom, Bob Lazar acabou condenado a 150 horas de serviço comunitário, ficou proibido de se aproximar de bordéis e concordou em se submeter à psicoterapia. De novo, é um terreno bem nebuloso, como eu falei pra vocês. A situação tem todas as características de ser armada. E Bob Lazar poderia ter cedido nessa armação. Com esse esquema, a reputação do informante ficou abalada. Em 2006, Bob Lazar se envolveu num outro crime, a venda de substâncias controladas. Foi droga? Foi remédio para emagrecer? Não. Foram produtos químicos para a fabricação de fogos de artifício. Bob Lazar até hoje vive de uma lojinha que vende substâncias químicas exóticas para colecionadores, químicos e físicos profissionais. E pegaram o cara vendendo uma substância regulada pelo governo, que não podia ser vendida entre 2 estados diferentes. A pena?
multa de $7.500. Só isso. Bom, sem querer passar pano, mas já passando, a gente aqui, né, esbarrou em vários artigos durante nossa pesquisa, mencionando que o Bob Lazar seria um criminoso, um mau caráter. Só que no meu entendimento, ele cometeu 2 crimes pequenos. Aliás, ok, não sou eu dizendo que são pequenos, as penas mostram isso, né? São penas pequenas. O primeiro tem muita cara de armação, e o segundo crime, tipo, é uma tecnicalidade, uma burocracia que ele ignorou. Isso realmente invalida o testemunho dele sobre a Área 51, só que não para por aí. Em 2016, quase 30 anos depois daquela entrevista, Bob Lazar recebeu uma visita do FBI na lojinha dele. Mandado de busca e apreensão escambau, né? Bob Lazar estava de novo com George Knapp no meio da filmagem de um documentário quando apareceu a polícia, agentes da SWAT, tudo mais. Era uma tentativa de coação? Talvez. Oficialmente o FBI foi na lojinha por causa de uma investigação de assassinato. Como assim? Uma certa Jenna Struzzel tinha sido envenenada com sulfato de talho, uma substância mortal que não tem cheiro, né? Não tem cor, não tem gosto. É considerado veneno perfeito, mas é uma substância extremamente rara. E o que a lojinha do Bob Lazar vende? Substâncias químicas extremamente raras. Coincidência? Mais uma vez eu vou dizer pra vocês, talvez. Lazar não estava sendo acusado de nada, mas o FBI queria saber se o veneno tinha saído da loja dele. Normal, né? A batida aconteceu justamente durante as gravações do documentário. Mesmo assim, Lazar colaborou com as investigações e entregou 15 páginas de documentação de vendas de sulfato de talho, e-mails trocados lá com o suposto comprador e outros dados. Tudo esclarecido? Não exatamente. No documentário, Lazar afirma textualmente que a batida foi para localizar o elemento 115 que ele supostamente teria extraviado da Área 51. Lazar alega que ouviu 2 soldados da SWAT reclamando que a operação não era nada do que estava escrito no relatório. Outra armação? Bom, aqui eu tenho que defender o outro lado, ok? A investigação de assassinato é real, já estava rolando muitos meses antes de ser emitido o mandado de busca, né, para a lojinha do Lazar. Além disso, galera, raciocina comigo, ok? Se o Lazar estava mesmo com o elemento 115 furtado, por que o governo ia esperar 27 anos para correr atrás de prejuízo? Não faz sentido. Então quem não está fazendo sentido agora é o próprio Lazar. Ainda assim, a coincidência parece perseguir.